Você é natural de Juiz de Fora, mineira. Mineira. E você tem uma história bonita. Seu pai era dono de armazém. Como foi para você esse início lá, Juiz de Fora? Como é que foi ler da Nagli a mineirinha? Olha, eu me orgulho muito de ser mineira de Juiz de Fora. Acho uma cidade incrível, uma cidade de trabalhadores, uma cidade que foi um sucesso na indústria têxtil, depois fracassou completamente. Hoje não tem praticamente grandes indústrias. Meu pai tinha um armazém, a gente trabalhava junto, chamava-se Armazém Mineiro, a gente trabalhava junto, todo mundo, eu, meu pai e minha mãe. Certo. Eu chegava do colégio, fazia o dever e tal, já no armazém, né? E a gente trabalhava, era uma família árabe, uma família Certo. que trabalha junto, né? Não tem muito, a gente não tinha empregados, nada disso. Certo. Nunca tivemos. Então, para mim foi uma experiência muito boa, eu gostava daquela comunicação ali com as pessoas. E eu não sei se influenciou na minha vida, mas o fato é que sempre me orgulhei. Fiz o Instituto Santos Anjos, das Carmelitas, Sim. no primário, depois o ginásio e a escola normal já fiz na escola pública, e a universidade também, na Federal de Juiz de Fora. E fiz toda a minha vida lá, até a faculdade. Até a faculdade. Aí, quando terminou a faculdade, você pensou... E por que jornalismo? Por que veio o jornalismo? Não sei, eu sempre quis ser jornalista. Foi influência do teu... Do Gabeira? Do Não, Gabeira. acho que não, porque eu tinha pouca convivência com ele. Eles são muito cedo, nós temos 10 anos de diferença. Então, ele saiu de casa com 17 anos. Eu era muito pequena. Acho que eu não sei se é uma influência, entendeu? Mas se foi, foi. De qualquer forma. Eu sempre quis ser jornalista, meu pai não queria de jeito nenhum. Tivemos que fazer um acordo. Mas o meu pai era bom de acordos, então fizemos um acordo. Libanês, né? Ele é filho de libanês, primeira geração nascida no Brasil. Certo. Aí eu fiz um acordo com ele que eu faria o curso normal, porque ele queria que eu fosse professora, e depois eu faria, então, o vestibular para o jornalismo. Aí, quando acabou o curso normal, eu fiz o vestibular. E aí ele cumpriu a palavra, porque antes ele disse que não, de jeito nenhum, jornalista e tal. Mas... depois ele ficou orgulhoso. Depois que você faz televisão também, a família se orgulha mais de você. Que te vê na TV, vê teu trabalho, né? Fica mais animado. Mas foi tudo... Na verdade, foi tudo uma grande maluquice, porque eu não conhecia ninguém no mundo jornalístico. Eu fui para o Rio tentar emprego, tentei. Aí fui repórter C, demorei até que não demorei tanto, também não posso reclamar, não. Mas trabalhei no O Jornal, trabalhei no Globo. O que é repórter C? Repórter C porque você vai subindo na carreira. Repórter C, repórter D, em geral, fazia polícia naquela época. Hoje em dia, eu não sei se isso está vigorando, tá? Mas há 40 e tantos anos, quase 50 anos atrás... Então é A, B, C, D. Não, o A já é especial, assim. Entendi. Você passa do B para o especial. Aí eu fui repórter C, nessa época... Entre os padres não tem isso, tá, Entre gente? os padres não tem isso, não, né? Não, no jornalismo tinha isso, agora eu não sei. Na TV, por exemplo, tem uma diferença que é o repórter de local e o repórter de rede. Entendi. Que é mais importante, ganha mais do que o repórter local. Certo. Aí você foi tentar... Eu fui tentar o jornalismo, aí eu consegui uma vaga de repórter C no O Jornal, não conhecia nada do Rio. Foi no O Globo? Não, primeiro no O Jornal. O Jornal era um jornal dos Diários Associados. Os Diários Associados foram muito importantes nos anos 50 e 60. Então, eles tinham uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro. Hoje em dia não tem mais, nem sei se existe mais. Se existe um jornal, talvez, certo, mas não tem essa importância. Mas tinha, na época, assim, Chateaubriand e tal. Certo. E aí tinha esse O Jornal, no Rio de Janeiro. E o pessoal de Minas, que era do Estado de Minas, os donos do Estado de Minas, resolveram fazer do O Jornal um jornal semelhante ao que é o Jornal da Tarde, que tinha aqui em São Paulo, que era um jornal mais informal. Já era uma tentativa de mudar o jornalismo, de desencaretar um pouco o jornalismo, essa que é a verdade. E aí a gente fez essa tentativa, que foi um fracasso. Por quê? Porque faliu em meses. 1 ano e pouco faliu. E você estava no barco? Eu estava no barco. Aí eu fui para o Globo, peguei um monte de matéria que eu tinha escrito, levei no Globo, pedi emprego, consegui. Aí legal. também fiquei no Globo um pouco.
Aí fui fazer uma matéria, me dei bem, fiz a matéria bem feita, aí me promoveram, aí fui para o segundo caderno, aí comecei a fazer arte, espetáculo, escultura e tal, foi onde eu cresci, digamos assim. Aprendi e cresci na carreira. Entendi. Antes da gente progredir, foi nesse período que você trabalhou com rádio? Não, foi muito tempo depois. O Depois? rádio, eu trabalhei só na universidade, eu fazia um noticiário dentro que rolava dentro do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas era uma coisa muito acanhada, Entendi. muito acanhadinha. Eu não tenho uma grande experiência em rádio, uma boa certo. experiência, não tenho. Depois eu fui do jornal Do O Jornal O Globo. Daí me fizeram uma proposta de ser editora de texto da revista Capricho e vir para São Paulo. Ah, tá. Aí, por causa de dinheiro, o salário era 3 vezes o que eu ganhava, eu ia morar sozinha, eu fiquei empolgado. Porque em alguma entrevista você falou que não foi uma experiência feliz. Não foi, porque eu não entendi São Paulo. Eu fiquei curioso. O que foi feliz nessa experiência? Porque eu não entendi São Paulo. São Paulo é uma cidade que você tem que entender. Não é como o Rio. Tá. Porque no Rio tudo se dá à luz do sol. Quer dizer, você encontra as pessoas na praia, você marca na rua. Tá. São Paulo não. São Paulo você é recebido na casa, você marca na sua casa. São Paulo é diferente, é mais introspectivo. Olha, as pessoas demoram mais para sabia desse assimilar detalhe. você. Olha, gente, aprendendo ali, ó. Porque no Rio é tudo para fora, né? Entendi. Por exemplo, nesse momento no Rio, o que está fazendo mais sucesso em termos de vida social? Os quiosques, que são à beira da praia. Entendi. Entendeu? Tudo é mais para fora. É verdade. Né? E eu vim de Minas querendo isso, querendo Rio de Janeiro, praia, não é? A vida Ipanema, sabe? E quando eu cheguei em São Paulo, eu não entendi. É meio aquela música do Caetano, eu não entendi. Eu não entendi São Paulo. As esquinas da Avenida São João, não entendi. E aí, mas você fez o Fiquei projeto? 45 dias. Aí um dia Sério? eu fui passar um fim de semana no Rio e falei para as pessoas no Rio, não quero voltar. Quero arranjar um emprego aqui e quero ficar aqui, mas eu me sustento hoje como me sustentava antes. Sim. Então eu tinha que ter um emprego. Claro. Aí me falaram, olha, tem vaga. Eu não podia voltar para o Globo, porque também tinha uma regra na época que se você pedisse demissão, você tinha que ficar 45 dias para poder voltar. Era uma regra trabalhista, uma coisa que o Ministério do Trabalho... São 6 meses, né? Piorou. Piorou. 6 meses. Piorou. Piorou. E aí eu não podia voltar para o Globo. Embora eu estivesse com as portas abertas, claro. as pessoas super simpáticas e tal, mas não pude voltar. Aí fiquei eu cheguei num restaurante, num bar, que todo jornalista ia, chamava Lamas, Lamas ainda. Existe? Existe ainda, é centenário. E contei para todo mundo, não quero voltar, não gostei, não... Tinha umas coisas que eu implicava com São Paulo, sabe? Aí eu falei, não quero ficar. Detalhe. Ela está me recebendo em São Paulo, tá? Agora estou morando em São Paulo. A vida é muito louca, né, padre Reginaldo Manzotti? É louca, louca, louca. Aí eu fui para o Rio, fui para o Lamas e reclamei numa sexta-noite. Não quero e tal. Aí me disseram, tem vaga na TV Globo. Eu falei, mas não sei fazer televisão. Aí me disseram, mas você não sabe fazer televisão, sabe escrever? Claro que você vai saber fazer. Aí eu falei, será? Não, vai lá, fala com a Alice Maria e tal. Ontem foram demitidas 3 pessoas, então tem 3 vagas. Aí eu falei, olha, vou lá. Aí no dia seguinte, não sei como, isso não consigo me lembrar, como eu consegui chegar... Mão de Deus aí. Mão de Deus. Como é que eu consegui chegar na Alice Maria, que era diretora-geral da TV Globo? Entendi. Mas eu cheguei. Aí Deus deve ter me ajudado mesmo, porque eu cheguei e ela me perguntou, o que você vai fazer amanhã? Era domingo. Eu falei, nada. Onde que era o jornalismo? Ali na Von Martius, no Jardim Botânico. Jardim Botânico. Ainda é ali. Né? Perto da Lagoa de Rodrigo de Freitas, aquela Isso, região exatamente, ali. naquela região. Certo. Aí eu fui para lá, conversei com ela me mostrou como é que era e tal, e perguntou o que eu ia fazer no dia seguinte. Eu falei, não vou fazer nada. Aí ela falou, então vem aqui ver a gente fechar o Fantástico. O Fantástico era um programa, é um programa que tinha muito mais jornalismo do que tem hoje, mas o jornalismo era ao vivo, a gente era quer dizer, não é que agora não seja ao vivo, como é que eu vou explicar isso? A parte ao vivo do jornalismo era maior do que é hoje. Entendi. Não se gravava nem a apresentação do repórter, tudo era ao vivo, era nervoso, era bem nervoso, tenso. Agitado, tenso. Foi tudo que eu queria. Quando eu olhei aquilo,
Falei, é aqui que é meu lugar, eu nunca mais quero outra coisa. Eu queria aquela atenção do ao vivo, do tá valendo, sabe? Uma cobrança muito grande, um perfeccionismo exigido, uma coisa né? bem punk, assim. Gostei muito. Aí, no dia, bom, ela me contratou, eu fiquei fazendo um jornal chamado Jornal Amanhã, que corresponde ao Jornal da Globo de hoje, porque tudo mudou, né, nesses anos todos. E a locutora era a Márcia Mendes, e a Márcia Mendes me deu muita força para fazer matéria, para fazer reportagem, para me soltar na TV. Eu primeiro escrevia para ela ler. Tá. Aí eu não sabia direito escrever para a TV, porque as frases são mais curtas. Tem uma diferença? Tem diferença. No jornal... Dá umas dicas. No jornal você pode usar aposto, por exemplo. Tá. Você fala, o padre Reginaldo Manzotti, que é pároco da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Que honra, ela sabe. Né? Faz o aposto e continua a frase. Na televisão você não pode fazer isso, porque a pessoa não pode voltar. O padre Reginaldo Manzotti, vírgula, que é pároco, a pessoa não volta. Fala, Reginaldo Manzotti, que ele é mesmo? Então você tem que dizer, o pároco da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, Reginaldo Manzotti. A ordem é diferente. Entendi. Você evita sempre o aposto, evita os adjetivos. Na minha época, hoje em dia o jornalismo é tão opinativo, digamos assim, que os adjetivos e as caras e as opiniões estão mais evidentes. Eu quero falar sobre isso depois, quero saber estão mais evidentes hoje do que era na minha época. A gente era mais discreto. E nisso, a Márcia me deu muitas dicas. E a Alice Maria, voltando, ela é a grande responsável pela minha carreira na TV, é a Alice. Ela disse, por que não fazer umas entrevistas? Eu falei, por que não? Eu comecei a fazer umas entrevistas para o Hoje, para o local do Hoje. Depois ela deu a ideia de fazer a entrevista hoje de sábado, que foi uma coisa que marcou a minha carreira muito, e marcou mesmo, assim. Até hoje as pessoas falam nas entrevistas hoje de sábado. Nessas entrevistas, tem alguma que você lembra, assim, que foi muito interessante? Tem várias. Eu fiz praticamente todas as pessoas importantes do Brasil, culturalmente, naquela época, né? Nos anos 70, final dos anos 70, aos anos 80. E no sábado de manhã? Mas sábado, encerrava hoje, 1h da tarde, com essa entrevista, com 1h30 mais ou menos que ele terminava. Fiz Jorge Amado com Zélia Gattai, fiz a Família Caymmi, fiz a mais famosa de todas, que é do poeta Carlos Drummond de Andrade. Mas fiz todo o elenco da TV Globo, Roberto Carlos, primeira entrevista da Xuxa na TV Globo, a primeira entrevista do Faustão na TV Globo. Dá licença. Toca o sino, sacristã! Essa é a deixa. Que maravilha!